Olá pessoal, eu explicarei nesse vídeo os procedimentos para a realização da segunda chamada do trabalho 4 para aqueles que não fizeram a atividade ou que fizeram e tiveram algum problema e estão repondo a nota. O trabalho 4 é o estudo de caso. O tema do estudo de caso foi derrame pleural, em que foi instruído a vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica procurando saber quais os sintomas, diagnóstico, qual tipo de intervenção para esses pacientes e o que é que causa o derrame pleural. Essas informações serão úteis para o referencial teórico do trabalho, sabendo que o derrame pleural é o acúmulo de líquidos entre a pleura, que é a camada que envolve os pulmões, e o pulmão. Esse líquido faz com que o pulmão seja contraído, não consiga exercer sua função normal e natural por conta desse acúmulo, causando assim dificuldade de respirar, entre outros sintomas. O trabalho está relacionado com o preenchimento do relatório de estudo de caso, em que nós temos a capa e a folha de rosto como os primeiros elementos pré-textuais, em que vocês irão identificar o nome do aluno e a turma. Para o caso de quem está fazendo o trabalho pela primeira vez, vai ser em dupla ou vai ser individual, vocês apenas colocarão o nome dos integrantes. Se for uma dupla, a dupla. Se for individual, apenas um nome e uma turma. Para aqueles que estão refazendo a atividade solo, pois sua dupla conseguiu ser aprovado, vocês podem retirar, devem retirar, na verdade, o nome da dupla, a não ser que a dupla, que mesmo sendo aprovado, quer aumentar a nota, permanece o nome dos dois integrantes da dupla. A segunda parte dos elementos pré-textuais é o sumário, em que está identificado quais são as partes do trabalho. Essa é uma parte importante, principalmente para a próxima etapa do trabalho. Iniciamos com os elementos textuais, ou seja, aquela parte em que haverá a escrita, em que vocês deverão escrever cerca de 2 a 3 parágrafos. Não precisa ser mais do que 3 parágrafos, 2 parágrafos já está de bom tamanho. Nesses parágrafos, vocês apresentarão o tema do trabalho, que é o estudo de caso do derrame pleural, assim como os objetivos da atividade e o problema a ser resolvido. O objetivo da atividade é buscar conhecer a doença e vocês podem completar. E o problema a ser resolvido é quais são as implicações na falta de tratamento adequado em casos de derrame pleural, sob o ponto de vista do técnico de enfermagem. Ainda vocês explicarão como é que o texto está dividido, portanto, vocês irão apresentar a subdivisão que está presente no sumário. Da forma mais simples, o texto está dividido em 2 pontos e começam a listar as partes: introdução, referencial teórico e por aí vai. A segunda parte do relatório de caso relacionada com os elementos textuais é a fundamentação teórica. Nela, vocês irão apresentar o referencial teórico proveniente da pesquisa que vocês fizeram, a pesquisa bibliográfica, em que vocês não apresentarão subtítulos, subcapítulos, é apenas um texto único em que vocês escreverão de 3 a 5 parágrafos. 3 parágrafos é mais do que suficiente, não é para exceder uma lauda. Em relação aos subcapítulos, teve aluno que copiou e colou o texto de algum site da internet, não me recordo agora qual, e do jeito que vinha com subtemas, por exemplo, o que é derrame pleural? E vinha a explicação, deixou daquela maneira, mas não é para ser feito assim. É para ser feito, escrito por vocês, um texto descritivo e explicativo de o que é derrame pleural a partir da pesquisa que vocês fizeram. No caso de quem sabe fazer citações diretas referenciadas corretamente, é possível, em que existem as citações de menos de 3 linhas e as citações de mais de 3 linhas. Contudo, de acordo com o que já foi corrigido e como vocês não sabem fazer esse tipo de citação, está vetada a utilização de citações
para não haver o perigo do plágio. Portanto, não haverá a possibilidade de copiar e colar texto da internet, pois será reprovado nesse quesito. Plágio não é permitido em trabalhos. Vocês escreverão esses 3 parágrafos com as suas palavras do que é derrame pleural. Ainda, os elementos textuais contam com o relato de caso, que é uma parte tão importante quanto o referencial bibliográfico. Neles, vocês irão utilizar uma linguagem descritiva, apresentando um relato de acordo com a análise do quadro prognóstico apresentado em sala. Apenas 1 a 2 parágrafos, não precisa mais do que isso. De 1 a 2 parágrafos é suficiente para o relato de caso. Vocês irão relatar as informações recebidas durante a aula e que nós iremos revisar aqui neste vídeo. No caso, relato de caso, temos essas informações apresentadas pelo paciente. Vocês que se colocarão na posição de técnicos em enfermagem, de profissional da saúde, numa unidade hospitalar, em que recebe um paciente com essas características. Assim como levarão em consideração a comorbidade desses pacientes e local e data de entrada na unidade hospitalar. Lembrando que algumas pessoas acabaram trocando o nome do hospital, assim como a data, em que isso é um erro grave, pois, quando se trata de um relato de caso, todas as informações devem ser fidedignamente copiadas de acordo com as informações apresentadas. Então, vocês não podem inventar datas num relatório de caso, num relato de caso ou num relatório de estágio. Então, tudo isso tem que ser anotado com cuidado e repassado com cuidado. Deem pausa nessa parte do vídeo e anotem essas informações e verifiquem se vocês cometeram os mesmos erros. Ainda ela comunicou a utilização da medicação losartana e hidroclorotiazida que servem para pressão arterial, no caso para hipertensão, e as glibenclamida e a metformina, que são utilizados para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Outro adendo, informação para vocês, é a questão da anotação dos sinais vitais, em que vocês utilizarão a linguagem técnica. No caso, T significa temperatura, mas vocês anotam T 2 pontos. FC significa frequência cardíaca, PA a pressão arterial, e sempre dessa maneira. O último é o exame de glicose, e a pressão arterial é sempre relatada dessa maneira, 170 por 120. A gente lê na forma comum 12 por 8, 17 por 12 nesse caso, mas vocês escreverão 170 por 120. É assim que se escreve. Por último, nós temos essas observações em relação à medicação administrada a partir do tratamento que foi determinado para a paciente. Então, a medicação administrada ela é administrada pelo profissional da saúde. No caso da medicação que ela faz uso para o tratamento o controle e tratamento da diabetes e da hipertensão, a paciente faz uso dessa medicação. Quem administra a medicação é o profissional da saúde. Portanto, aqueles que erraram e escreveram que a paciente administrava losartana e blá blá blá, não existe. Quem administra é o profissional da saúde. Vão relatar que foi feito um raio-x na unidade hospitalar e que a partir desse raio-x é que foi confirmada a suspeita de derrame pleural. Vocês escreverão esse relato como se estivessem vivendo essa situação. Então, peguem todas essas informações e monte uma história de como seria, desde o recebimento, passando pela investigação, até o resultado. Ainda vocês têm nos elementos textuais o plano de cuidados, que é para preencher uma tabela em que você atribui a responsabilidade do profissional para cada tipo de atividade. Quem é que é responsável por fazer? É o enfermeiro ou o técnico em enfermagem? Sabendo que há uma rotatividade entre esses funcionários de acordo com as atribuições de cada profissional.
Nesse caso, vocês receberão as respostas corretas já para anotar no plano de cuidados. Lembrando que o enfermeiro possui um nível de capacidade técnica maior do que o próprio técnico em enfermagem, devido à formação dele. Então, o que o técnico em enfermagem pode fazer, o enfermeiro também pode, mas não vale o mesmo para o enfermeiro. Dependendo do que o enfermeiro puder realizar, nem sempre o técnico de enfermagem poderá realizar. A última parte dos elementos textuais são as considerações finais, em que vocês irão apresentar a conclusão do estudo. Apenas um ou dois parágrafos, não precisa mais do que isso, um parágrafo é mais do que suficiente. Lembrando que os parágrafos que são citados nessa apresentação precisam ser parágrafos que tenham um mínimo de responsabilidade relacionado com o tamanho do parágrafo. Uma frase não faz um parágrafo em um estudo de caso. Pelo menos 3 a 4 linhas. Não precisa ser mais do que isso. Tentem resumir de forma mais sucinta possível, porém com as informações vitais e necessárias para o estudo. No caso da conclusão, recomenda-se que vocês comecem o texto com: concluiu-se que, após a realização do estudo, concluiu-se que. Sempre dessa maneira, no passado, concluiu-se que. Por último, no relatório, vocês irão apresentar os elementos. Vocês irão apresentar as referências que fazem parte dos elementos pós-textuais. Nesse caso, vocês irão copiar o endereço eletrônico daqueles sites que vocês utilizaram para as referências. Então, vocês terão que informar as fontes que foram utilizadas para o estudo. Quem souber referenciar obras tais como artigos, livros e revistas que utilizou, pode referenciar. Porém, não precisa ser dessa maneira. Eu recomendo que vocês utilizem fontes da internet no referencial bibliográfico e ressaltando, mais uma vez, que não é permitido o uso de citações nem de copiar e colar material. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa basta entrar em contato.